Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez a gente vai estudar a lição de domingo, que tem como tema Vivendo o Hoje. E aí hoje a gente está novamente com os nossos convidados especiais, mais que especiais, Iris e Daniel. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai começar falando sobre um sentimento que a gente tem realmente com relação ao mundo de hoje, né? A gente vê aí tudo o que a Bíblia diz que iria acontecer, acontecendo, né? Guerras, rumores de guerras, os sinais estão se cumprindo. E aí a gente vê que o fim realmente está muito próximo e que a eternidade está muito próxima. Lá em 1 Pedro 4,7 diz assim: mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrios e vigilantes nas orações. E aí eu acho que esse convite a gente tem que refletir muito sobre ele. Porque quando a gente fala sede sóbrios, tipo assim, pensem, né, com a cabeça, a gente fala assim, meio assim, estejam em dia, assim, com o observar o mundo, com entender realmente o que está acontecendo, entender o contexto, entender como é que vocês podem se posicionar nesse contexto, é um convite que a Bíblia faz que é algo essencial para a gente, ainda mais nesse momento, porque muitas coisas Satanás vai tentar, porque o tempo que ele tem para poder convencer a gente de ser destruído, literalmente, porque se a gente escolher o mal, a gente vai ser destruído. O tempo que ele tem para poder levar a gente junto com ele, né, para a destruição, está acabando. Então ele vai fazer de tudo, ele vai tentar trazer falsos profetas para levantar pessoas dentro da igreja para poder, enfim, falar sobre Deus de uma forma equivocada. Ele vai fazer pessoas lá do mundo, amigos seus, enfim, desviarem dos caminhos de Deus. Então esse momento é um momento que a gente vai ter mesmo que ser sóbrios e vigilantes, né? Sim, buscar todos os dias esse aprofundamento na palavra de Deus, até para a gente não ser enganado, justamente por inúmeros lugares na internet, a gente vai ouvir muitas mentiras. E isso até isso a palavra do Senhor nos revelava, né? Que também a gente tinha buscar ter muito cuidado, muita cautela nesse tempo do fim, pois viriam falsos mestres, viriam falsas, enfim, sinais, maravilhas que não vinham da parte do Senhor. E a lição ela nos chama muito para viver o hoje. A gente estava falando na outra lição de preocupações em relação ao futuro. E tem gente que também tem muita preocupação em relação até ao que já passou, né? No caso, o passado, a pessoa vive muito ali no passado e esquece que o Senhor nos chama para viver o agora, para viver o hoje. A decisão que a gente tem de estar ao lado dele, de que mesmo vivendo esses momentos difíceis que a Terra está passando e vai passar ainda, por outras profecias que ainda não se cumpriram, mas sempre buscando estar ao lado de Cristo, estar ao lado de Deus, porque é Ele que vai nos sustentar nesses momentos de provação, nesses momentos que a nossa fé vai estar o tempo todo ali sendo provada. A gente não sabe também até quanto tempo a gente tem nesse mundo para viver, então a gente precisa estar todos os dias escolhendo servir a Deus, buscar a Cristo e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, que foi a instrução, o maior mandamento que Ele nos deu. Certo, Daniel? Certo. Se tem um dia para estar perto de Jesus, é o hoje, né? E se tem um momento certo para a gente estar junto de Deus, é o agora. Então a gente tem que se apropriar desses momentos oportunos para a gente estar juntinho com o nosso Pai, porque realmente, né, a sobriedade que a Sarinha falou, eu acho que hoje em dia a sobriedade está valendo mais do que o ouro, porque a gente observa algumas coisas acontecendo, né, ao nosso redor mesmo, ou às vezes até com a gente. A gente, às vezes, entra ali num comportamento meio automático, um efeito manada, vai junto com todo mundo. Mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Né? E a gente recobra aquela sobriedade e a gente busca os porquês, né? Não somente as ações. E eu acredito que somente Deus, nesses momentos finais, muita coisa acontecendo, muito sensacionalismo, muita informação sendo difundida, muitas mentiras também sendo, e eu acredito que só o discernimento do Espírito Santo pode trazer para a gente, por exemplo, né, um exemplo bem prático, sem esse óculos eu enxergo tudo borrado, eu acho que só o Espírito Santo pode me fazer enxergar as coisas como elas de fato são, né? Trazer sobriedade tanto para a minha visão de mundo, quanto em todas as outras esferas do nosso ser, e como a gente tem que estar junto com Deus no hoje, eu acredito que a gente precisa estar sempre conectado com Ele para a gente, de fato, enxergar a realidade como ela de fato é. Exato. Lá no Salmos 80, né, que a lição traz... Você pode ler todo, tá? Mas a gente vai ler aqui só um trechinho, que está do verso 14 ao verso 19. Diz assim: Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou.
O sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo, da tua destra, o filho do homem, que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E aí é um pedido muito lindo, né, do salmista para Deus, para que ele realmente transforme a nossa vida, para que ele realmente olhe para o nosso povo, né, olhe para a igreja e faça a gente entender o que são os caminhos corretos, que ele resplandeça o rosto dele sobre a gente e, enfim, né, transborde um pouco do caráter dele em nós. E esse transbordar, né, esse contato e esse pedido vai ter que ser necessário nesse momento, porque a gente vai estar, a tendência, né, é que a gente cada vez mais se afaste de Deus, que a gente perca esse contato com Ele. Mas, no fim dos tempos, é algo que a gente vai precisar ter muito forte na gente, é o nosso relacionamento com Cristo. Então, todos nós vamos precisar reafirmar essa promessa, reafirmar esse pedido em nossas vidas, do salmista, para que Deus realmente esteja com a gente, porque sozinhos a gente não vai conseguir vencer isso, a gente não vai conseguir passar por tudo que a gente teria que passar, né? Verdade, a gente precisa realmente, é uma luta constante, é o grande conflito que a gente tanto fala, que a gente tanto bate nessa tecla, porque é isso, as forças inimigas, as forças de Satanás vão o tempo todo lutar contra esse relacionamento que nós temos com o nosso Deus. E por isso a importância, até a lição vai dizer que vai ter momentos que a gente vai cair na nossa vida, que a gente vai precisar fazer o que essa oração praticamente, que está no Salmo 80 diz, pedindo restauração, pedindo transformação, quebrantamento do coração para realmente estarmos sensíveis à voz de Deus, ao chamado do Senhor para as nossas vidas. Vou pedir para o Daniel fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos, Senhor Deus, pelo momento presente que temos, a oportunidade de falar com o Senhor, agradecemos porque o Senhor nos ama, agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dotou de vida e nos concede todos os dias a sobriedade que vem do Teu Divino Espírito Santo, Pai. Pedimos que o Senhor clarifique as nossas visões, Senhor Deus, para que o mundo não nos engane com suas mentiras, nem que nós sejamos contaminados também, Senhor Deus, pelas más práticas que o mundo faz. Sabemos que o Senhor disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, Pai. Mas nós pedimos a Ti que o Senhor, com o Teu Divino Espírito Santo, preserve em nós o Teu amor, para que não sejamos, Senhor Deus, como o mundo que se esfria, mas que estejamos sempre aquecidos pelo Teu Divino Espírito Santo e dessa forma possamos, Pai, viver o hoje ao Teu lado. Pedimos que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Se inscreve no nosso canal, liga o sininho para poder não perder nada por aqui. Segue a gente também no Instagram, @adventista_caxambi, para ficar por dentro dos conteúdos que vão entrar por lá. Então é isso, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.